Todos os jornais e a grande mídia está falando que o Brasil está em crise, que é PIBIM, que o Brasil não cresce. Eu vou fazer aqui a minha análise de como é que está a situação do Brasil. Vamos lá. Bom, então, o que aconteceu de fato mesmo? De 2002 a 2011, a época do Lula e o início do governo Dilma, foi o efeito China que catapultou o crescimento do Brasil e de vários outros emergentes e acabou jogando os países ricos naquela crise de 2008. Essa é a minha visão. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E como que se dá o efeito China sobre nós? O efeito China, ele altera os termos de troca. Então, quem não sabe o que é termo de troca e quer entender de economia, tem que estudar os termos de troca. No meu entender, é o principal fator que atua sobre uma economia e é um fator sobre o qual a gente não tem controle. Então, a gente pode economizar, pode poupar, pode investir, pode estudar, pode trabalhar, mas existem fatores aleatórios, existem fatores que independem da nossa vontade, independem do nosso esforço. Então, os termos de troca são muito importantes e é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui eu tenho o termo de troca mês a mês, tá? Desde 78 até 2014. Então, a gente repara que quando o Brasil caiu naquela grande crise da dívida externa, Delfim Neto, que ficou famigerado, essas coisas, tá vendo? Foi porque os nossos termos de troca caíram. Então, isso aqui é que joga o país numa crise. E a gente repara também que de 1981 até 2014, de uma maneira geral, os termos de troca estão com uma linha de tendência positiva. Então, apesar da queda aqui a partir de 2011, tá vendo? Os termos de troca do Brasil, vamos pegar aqui o início do Lula, então daqui até aqui o efeito China atuou de maneira extraordinária. Então, houve um grande salto nos nossos termos de troca. E depois a China parou de importar um pouco, tirou o pé do acelerador, o mundo mudou um pouco, tá? Os países ricos ficaram mais austeros, as commodities caíram de preço e o Brasil piorou os termos de troca do Brasil. O preço dos produtos industrializados subiu e o dos primários caiu. Então isso aqui que piorou os termos de troca do Brasil. Então a crise brasileira é toda em cima, no meu entender, desses termos de troca em queda. Aqui eu tenho o termo de troca de 1850 até 2014. Então a gente repara que zigue-zagueava muito e isso aqui praticamente impedia a industrialização do Brasil, né? Quando os termos de troca caíam, né, a situação piorava, virava um inferno. Mas vamos lá. Então alterava muito o câmbio no Brasil. Aí depois aqui nós temos então 1981, tá, que é aquela parte do gráfico, e a gente pode reparar então que existe uma tendência de melhora dos termos de troca de longo prazo. E essa que é a parte boa para a gente. Então agora o Brasil, os brasileiros jovens, eles não vão passar por aquela grande crise que nós, eu estou com 50 anos, nós passamos a grande crise da década perdida, que foi de 1981 até 93. Isso aqui foi a grande crise, tá? O Brasil não tinha petróleo, importava muito petróleo, o preço do petróleo subiu. E depois os juros subiram nos Estados Unidos com o Paul Volcker e jogou a gente na crise da dívida externa. Então, além da gente comprar muito petróleo e ficar devendo por conta dessa conta petróleo, nós tivemos que pagar muitos juros. Então foram duas coisas que jogaram aí no buraco. Hoje, a Petrobras, o Brasil é praticamente autossuficiente, a produção de petróleo vai aumentar muito e as commodities também melhoraram de preço. Então os nossos termos de troca melhoraram muito. Então o que eu vejo para o futuro do Brasil? Bom, não vai ser tão bom quanto de 2002 a 2011. Isso aí até pode melhorar um pouco mais do que está agora, mas não vai voltar porque foi um fato raro, foi uma coisa inédita. A China entrou para o OMC, a China alavancou o mundo crescendo muito. Isso não vai voltar. Mas também nós não vamos ter crise igual a crise da década perdida, tá? De 1980 a 1990. Só quem viveu a crise da hiperinflação. A hiperinflação, no meu entender, ela foi consequência da conta petróleo e da dívida externa. Então você coloca todo o seu esforço para pagar a dívida externa e acaba descontrolando a inflação. E a notícia positiva que a gente tem, o que é? Então eu tenho aqui a previsão para a produção de petróleo em 2020. Esses aqui são os 15 maiores produtores de petróleo. Então a gente repara que a Arábia Saudita praticamente não vai aumentar, a Rússia não vai aumentar, os Estados Unidos vai aumentar bastante, tá? Talvez por isso que estejam saindo da crise. Irã, China, Canadá, Emirados, tá vendo? Quase ninguém. Aí o Iraque, o Canadá vai melhorar, né? O Iraque, porque os Estados Unidos
né, dominou lá e com isso está aumentando a produção de petróleo. Antes era o Saddam Hussein, os Estados Unidos não deixavam o Saddam Hussein produzir petróleo. E aqui o Brasil. O Brasil a gente repara que não é um grande produtor de petróleo, tá, como os outros, mas é um dos países que mais vai aumentar a produção de petróleo, junto com o Iraque e Estados Unidos. Então a gente está bem na fita por conta da conta petróleo. Aqui mais detalhado, ó, a produção de petróleo em 2012 está em torno de 2 milhões de barris. Em 2025, segundo essa previsão aqui do World Energy Outlook 2013, vai mais que dobrar, né? Então, para você aumentar a produção de petróleo, você tem que investir muito. Então, talvez, eu não tenho certeza, evidentemente, mas esse sacrifício que a gente está vivendo agora, essa paradeza, seja por conta do aumento futuro da produção de petróleo. Nós estamos colocando os nossos esforços para produzir plataforma, para produzir equipamento para a Petrobras produzir petróleo. Então, aí de 2025 a 2035 nós vamos estar produzindo bastante petróleo, a situação vai dar bem confortável. Então eu vou aposentar por volta de 2027, eu acredito que a minha situação está tranquila diante desses números aqui do petróleo. O pessoal fala muito também que a dívida do setor público está aumentando. A dívida bruta, gente, caiu, mas caiu muito mais a dívida líquida. Qual que é a diferença da dívida líquida para a dívida bruta? A dívida bruta não desconta os créditos que o governo tem, por exemplo, com o BNDES prestou muito dinheiro para as empresas. Então, o governo empresta dinheiro para o BNDES empresta para as empresas. Mas é evidente que esse dinheiro que o governo emprestou para a empresa, mesmo que parte receba o calote, uma parte vai ser paga. Então, é evidente que a gente tem que levar em conta, além da dívida bruta, e a dívida líquida, seguramente. E o que é mais interessante aqui, ó, com a crise cambial de 2009, tá vendo? A dívida líquida brasileira aumentava muito rapidamente, dava um salto. Por quê? Porque a dívida era em dólar. O Brasil não conseguia emitir título em real e tinha que emitir título em dólar aqui dentro do mercado. Tá? Não é dívida externa, não é dívida interna indexada ao dólar. Agora acontece o contrário. O governo está credor em dólar, ele pagou a dívida externa em dólar e ele compra dólar para fazer o controle cambial. Então, quando o dólar dá uma subida como deu em 2009, a dívida líquida cai. Então, nós temos um seguro cambial. E aí, com isso, a dívida líquida está caindo fortemente. Acredito que agora vai parar de cair, tá? Mas já caiu bastante, então a dívida pública do governo, por enquanto, está totalmente sob controle. E a dívida externa? Vamos analisar aqui. A dívida externa eu vou analisar através do câmbio. O que eu pego? Eu pego o câmbio em reais, tá, por dólares, quantos reais a gente gasta para comprar um dólar. Tiro o Consumer Price Index, que é o IPC dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos, e tirei a inflação do Brasil pelo IGP-DI, porque é uma série mais longa, tá? O IPCA é novo. Então, com isso, o que a gente vê? Ó? Então, no passado, o real foi desvalorizando. Aqui que deu a crise de 1980, tá vendo aquela crise que eu mostrei para vocês? Então, o real deu uma puta desvalorizada. Isso aqui que é crise, ó. É quando o real se desvaloriza. Aí, em 89, com o plano 86, tá vendo? Com o plano do Funaro, deu aquela valorizada no real, mas foi fogo de palha, voltou a desvalorizar. E depois, com o Fernando Henrique fez um populismo cambial, tá? Nós gastamos muito, ficamos ricos por pouco tempo. Teve aquela crise cambial de 1999, depois outra crise com a ameaça do Lula ser eleito. Então essa aqui foi uma grande crise cambial, não tão duradoura quanto a crise da dívida externa. E de lá para cá, de 2002 para cá, o real só se valorizou diante do dólar, já descontado as inflações. E hoje ele está oscilando entre R$ 2,00 e R$ 2,50, com a média de R$ 2,25 aqui no período. Então a gente nota que o real vinha com uma tendência de valorização de longo prazo. Eu acredito que essa tendência ou inverteu, tá? Ou então ela pelo menos não vai para lado nenhum. O real não vai nem desvalorizar nem valorizar. Eu acho que agora ele está num ponto de equilíbrio. Qual a conclusão que a gente tira então de todos esses números? Que o Brasil está relativamente bem, não está tão mal quanto a grande mídia prega, e a gente não tem que ficar reclamando do governo, não, gente. A gente tem que fazer a parte nossa. O que é a nossa parte? É poupar mais e gastar menos, usar esse dinheiro poupado para investir. O brasileiro tem que estudar mais e trabalhar com mais afinco, assim o Brasil vai para frente. Falou, moçada?